Bom, para terminar esse assunto, vamos fazer a análise, igual fizemos agora da Bunge, naquele exemplo lá que está lá no livro. Vamos fazer de uma empresa contemporânea, uma data mais próxima. E eu escolhi, nós somos de Santa Catarina, do estado, né? Eu escolhi a Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina, Casan, chama-se Casan. Procurei na internet, você consegue procurar como demonstrações financeiras da Casan e você vai encontrar isto aqui. Isto aqui, tá? Né? Esse é um relatório de administração da empresa, né? E aqui dentro desse relatório de administração fala um monte de coisa, fala venda, demonstração de resultado. Você tem um balanço patrimonial, tá aqui, ó, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, tá? E aí, essa demonstração contábil, o balanço patrimonial que nos interessa, tá ali organizadinho, né? Você tem o ano de 2020 aqui, o último ano, o último dia, 31/12, e o último dia de 2021, 31/12 de 2021. E os dados aqui desse lado nós temos ativo circulante, temos aqui ativo realizável de longo prazo, temos o total do ativo né, o ativo total não circulante, temos o total do ativo, está aqui o não circulante, tá aqui embaixo, e assim os dados do passivo. E o professor, para facilitar didaticamente e acelerar um pouco o tempo, passou as informações que interessam, aquelas que nós estudamos, para aquela planilha, e aqui nós vamos fazer a análise da empresa Casan, né, Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina. Vamos lá, vamos começar pelo endividamento, né? Aqui você já sabe o total, o endividamento geral, o total da dívida pelo ativo, né? Então aqui nós temos a situação da Casan assim, a dívida é passivo circulante mais o passivo exigível de longo prazo. Vejam ali que nós temos um passivo exigível de longo prazo significativo, né? Então, esse total da dívida dividido pelo total do ativo, o total do passivo, tanto faz, nos indica que o endividamento da Casan era 65% praticamente e caiu para 57%. Como o professor já falou para você, se tiver aí nesse limite entre 30% e 60%, 70%, esse número é um pouco empírico, né? Eu não tenho um fundamento para dizer, mas esse número é administrável. Vamos olhar a qualidade da dívida da Casan, da Companhia de Santa Catarina. Então, para saber a qualidade da dívida, como você viu, está aqui escritinho, né? Você pega a dívida ruim, considerada ruim, e divide pelo total da dívida. O total da dívida é a parte ruim da dívida, de curto prazo, e a parte boa da dívida é aquela de longo prazo, que tem um perfil alongado, que normalmente tem uma dívida, juros, um custo bem menor, e que também, normalmente, essa dívida de longo prazo está associada a investimentos, né? No caso da Companhia de Água e Saneamento de Santa Catarina, investimentos em que tubulações para coletar esgoto, para fomentar o turismo, para resolver problemas de saneamento básico, assim vai, né? Levar água a todos. Qualidade da dívida, 20%. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, a empresa tinha que a dívida de curto prazo representava 23,4%, é baixo, e baixou mais ainda, passou a ser só 20%. A única coisa que é interessante aqui nesse momento a gente dá uma olhadinha, já que a dívida de longo prazo é significativa, a gente considera boa. Vamos ver o que é essa dívida de longo prazo? Vamos lá no balanço da companhia na Casan, ver que dívida de longo prazo é essa. Empréstimos e financiamentos é o mais relevante, não está indicado exatamente, tem um pouco aqui parte relacionada, tem plano de demissão voluntária incentivada. Esse plano de demissão voluntária incentivada, para muitos analistas, não é uma coisa muito boa que está aqui, é uma dívida, sim, vai pagar em prazo, não deve ter um custo associado, né? Mas visando essa demissão, visando redução de custos de operação lá na frente. Não tem problema, os empréstimos de financiamento não dá para saber o que é, são esses valores maiores, provavelmente empréstimos aí de bancos, né, para fazer aqueles investimentos que já comentamos, né? Vamos agora então ver a situação de liquidez da Casan. Primeira coisa, liquidez corrente, o indicador mais importante. A gente pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante da empresa.
e faz isso aqui em 2020. Bom, a empresa já deu... Esse indicador é o mais evidente. A empresa em 2020, até no final de 2020, ela tinha um problema de liquidez, tinha uma insuficiência financeira para honrar as dívidas de curto prazo. Porque para cada R$ 1 de passivo circulante, ela tinha só 87 centavos de ativo circulante. No final de 2021, essa situação foi minimizada bastante, já está numa situação financeira razoável, não é assim com muita folga. Essa folga, pessoal, nós vamos aprender depois em administração financeira, que também não é interessante que ela seja muito grande, depois você vai entender por quê, agora é muito cedo de falar, mas como já está acima de 1, já dá para dizer que a situação financeira dela já está razoável, já está boa, pois ela já tem condição de honrar as dívidas de curto prazo, tendo em vista que para cada R$ 1 de passivo circulante, em 2021 ela tem R$ 1,08. Vamos secar a liquidez, o ativo circulante. Então, a gente pega o total do ativo circulante, diminui o estoque e divide pelo passivo circulante. Repetimos, 0,79 passou a 0,93. Bom, não quer dizer muita coisa, o que eu estou enxergando aqui é que o estoque nem aumentou tanto, né? Relativamente o estoque baixou, mas ele está num padrão aí, né? Porque a gente tem que ver que também... Não, o estoque aumentou relativamente, né? Em relação ao passivo, ao ativo circulante, né? O estoque aumentou, realmente. Por que eu tô... G4 tá certo. 0,79. Não dá para falar muita coisa sobre isso, né? Aumentou um pouco a liquidez seca, né? Ah, tá aqui a explicação. Por que aumentou a liquidez seca, o estoque não está prejudicando tanto? Porque a empresa diminuiu, né, o seu passivo circulante. Aí o denominador diminuiu e acabou dando um resultado melhor, né? Agora tem uma liquidez seca mais expressiva, forte, né? Tirando o estoque, dá para quase pagar toda a dívida de curto prazo. Vamos dar uma olhada na dívida de curto prazo da Casan? Vamos ver como é que é a cara dela? Dívida de curto prazo, empréstimo e financiamentos é o mais relevante, porque aquelas de longo prazo se transformam em curto prazo quando vence o prazo, né? Quando encosta no... Era 24 meses, aí passa 12 meses, vira 12, né? E aqui também tem empréstimo fornecedor, empreiteiros, fornecedores, obrigações trabalhistas, né? O resto estão tudo mais ou menos, né, em valores módicos, não tem valores muito grandes. Vamos ver o que baixou. Baixou aqui, dividendos propostos, baixou. E baixou também empréstimos e financiamentos de curto prazo aqui, né? Baixou bastante também. Isso que acabou afetando lá aquele resultado e produzindo uma liquidez seca melhor, né? Melhor. Tá, disponibilidades, esse indicador aqui, disponível. Aqui já veio pronto, caixa equivalente de caixa, é a mesma coisa que disponível, a gente divide pelo passivo circulante. Pô, é nada. Era nada e continua nada, né? Ou seja, muito insignificante o valor, né? É nada mesmo. É inexpressivo. Super pouquinho. É inexpressivo esse liquidez, imediata, né? Vamos para o índice, não tem comentários a fazer sobre isso, né? Ou seja, a empresa, para pagar suas contas, ela depende de uma série de outros ativos circulantes que não estão indisponível. Vamos olhar o que tem ali no ativo circulante da empresa? Caixa equivalentes, ou seja, super inexpressivo. Tem contas a receber de clientes em valores expressivos, tá? Aqui tá. Com isso aqui ela consegue pagar as contas, né? Tem um pouco de estoque, parte relacionada, alguma coisa para receber, imposto e contribuições antecipadas a recuperar também.
Algumas coisas assim, a gente só compreende mesmo quando está administrando a empresa ou quando tem já uma experiência. Vocês estão no segundo termo, então algumas coisas eu imagino que sejam difíceis de compreender, né? Mas o professor está fazendo assim alguns comentários, quem sabe com dúvidas, você em aula síncrona, em momentos de aulas presenciais, a gente tira essas dúvidas, tá? Para terminar, índice de liquidez geral, a gente soma o ativo circulante com o ativo realizável de longo prazo e divide pelo passivo circulante somado ao passivo exigível de longo prazo. Vamos ver se tem. Bom, não tem grandes mudanças, né? 0,30, né? Ou seja, não tinha ativo e circulante mais ativo realizável de longo prazo suficiente para pagar as dívidas de longo prazo. E continua não tendo em 2021. Essa situação da Casan é interessante aqui porque ela é bem diferente da Bunge. A Bunge tinha índice de liquidez geral e não tinha liquidez corrente. Ou seja, a Bunge tinha problema no curto prazo e não tinha no longo prazo. E a Casan tem um problema de longo prazo. Mas, pessoal, no longo prazo, nós nem estaremos aqui. Em 5, 10, 15, 20, 50 anos, tudo pode acontecer. A empresa pode dar certo, pode não dar. Quando pega de empréstimos de longo prazo, você precisa contar com as receitas que virão lá na frente. Lá naquele momento que você vai ver se tem condição ou não de honrar as dívidas que vão vencer lá na frente, tá certo? As empresas quebram por falta de liquidez, por insuficiência de situação financeira no curto prazo. No longo prazo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Bom, com isso, então, a gente explica essa abordagem, essa análise bem simplificada da situação financeira e da situação financeira da empresa sobre o aspecto de endividamento e de liquidez apenas, né? E já fique sabendo que mais à frente, depois que nós estudarmos a demonstração do resultado do exercício, será explicado também os indicadores de lucratividade e rentabilidade. E aí, com esse indicador de endividamento, liquidez e rentabilidade e lucratividade, você tem o tripé decisorial do administrador. Na disciplina de contabilidade financeira, a abordagem desse assunto, o tratamento desse assunto é bem superficial. Em administração financeira, em planejamento e controle financeiro, disciplina do 4º termo, aí você estuda esse tema com uma profundidade maior e com uma série de exercícios, tá? Só para terminar, assim, tem muitos exercícios finalistas que exigem, né, que você pode praticar essa análise, né? Está aqui a lista. Tem uns exercícios complementares de análise, ó, companhia Itamar, para você tentar fazer e depois resolver a companhia incompleta, essa 11 aqui que está aparecendo, né? São exercícios complementares, né? Desculpe, os exercícios complementares, não, esses até são ordinários. Os complementares estão aqui, ó, né? Uma questão caiu no ENAD, da Companhia Estelar, Aérea Estelar, né? Que é a Varig, né? E e outras aqui, né? Deixa eu ver uma de análise aqui, ó. Essa aqui, ó, da Leia e Companhia. Esse exercício assim cobra a compreensão dos índices de liquidez geral, liquidez comum, liquidez corrente para você calcular, tá? E deu, né? Só tem mais um aqui. Exercícios que a gente certamente fará em aulas síncronas e aulas presenciais, né? Mais para frente, quem sabe o professor grava uma videoaula fazendo a resolução de alguns desses exercícios aí para facilitar a sua compreensão do assunto. Até a próxima.